Existe um ruído ensurdecedor no mercado financeiro que, infelizmente, cegou a maioria dos empresários para a maior revolução de infraestrutura das últimas 2 décadas. Quando eu falo a palavra blockchain, o que vem à sua mente? Provavelmente um gráfico de Bitcoin subindo e descendo violentamente. Talvez manchetes sobre fraudes em corretoras. Esqueça isso. Apague essa imagem por um segundo. Hoje, eu não estou aqui para falar de especulação. O que eu quero discutir com você, de líder para líder, é sobre eficiência operacional, auditoria em tempo real e a tokenização da economia real. Enquanto o mundo discute o preço do Bitcoin, gigantes silenciosos como a Siemens, a BlackRock e a JP Morgan não estão comprando moedas. Eles estão comprando a estrada. Eles estão implementando a tecnologia por trás da moeda para resolver problemas que custam trilhões de dólares anualmente para a economia global. A falta de confiança e a lentidão na liquidação de ativos. Imagine emitir uma dívida corporativa de 300 milhões de euros e, em vez de esperar dias pela liquidação bancária, ver o dinheiro na conta e os títulos entregues aos investidores em questão de minutos. Isso sem cartórios, sem intermediários burocráticos, apenas código. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu recentemente na Alemanha. Hoje nós vamos mergulhar no back-office do futuro. Eu vou te mostrar como a blockchain está saindo da fase de promessa para se tornar o sistema operacional de confiança das maiores cadeias de suprimentos e bancos do mundo. Mais importante, como você prepara o seu negócio para não ser o táxi na era do Uber. Vamos começar pelo básico, de uma forma que faça sentido para o seu DRE. O mundo corporativo é construído sobre uma premissa clara, a desconfiança. Pense na sua cadeia de suprimentos. Você compra matéria-prima, processa, envia para um distribuidor, envia para o varejo. Cada etapa desse caminho existe um gap de informação. São notas fiscais que não batem, planilhas de Excel desencontradas e e-mails de confirmação. Nós pagamos advogados, auditores e gestores de compliance apenas para verificar se o que a empresa A disse que fez realmente foi feito. Isso é o custo da confiança. A blockchain elimina esse custo ao criar um livro-razão imutável e compartilhado. Imutável é a palavra-chave aqui. Uma vez que um dado é gravado, ele não pode ser deletado ou alterado, sem que toda a rede saiba. É a indústria da verdade. Deixe-me dar um exemplo prático que acompanhamos de perto. Olhe para o mercado de luxo. A LVMH, dona da Louis Vuitton e da Dior, junto com a Prada e a Cartier, criaram o consórcio Áurea. E aqui fica a pergunta: por que esses concorrentes se uniram? Bom, como já dizia o ditado, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E nesse caso, eles tinham um problema comum de bilhões de dólares: a falsificação. Hoje, quando você compra uma bolsa de alto valor dessas marcas, ela vem com um gêmeo digital registrado na blockchain. Ao escanear o produto, você vê toda a história dele, e de onde ele veio, de onde veio o couro, em qual ateliê foi costurado e quando foi vendido. Se alguém tentar te vender essa bolsa usada no futuro, você pode verificar a autenticidade em segundos. Não é um papel que pode ser falsificado, é um registro criptografado. Mas vamos sair do luxo e ir para o que alimenta o Brasil, o agronegócio. Imagine o cenário de segurança alimentar. Um lote de alface contaminado chega ao supermercado. No sistema tradicional, para descobrir a origem exata daquela contaminação, o varejista levava dias, às vezes semanas, ligando para fornecedores, que ligam para produtores, e o resultado? Eles descartam todo o estoque de alface de todas as marcas por precaução. Prejuízo gigantesco e desperdício de alimento. Com a blockchain, como já vemos em pilotos do Walmart e do Carrefour, essa rastreabilidade cai de 7 dias para 2 segundos. Você escaneia o lote e sabe exatamente: veio da fazenda X, colhido no dia Y. Você retira apenas o lote afetado. O resto da gôndola continua vendendo. E isso não é sobre tecnologia, é sobre proteção de margem. É sobre garantir que o seu produto premium realmente seja percebido como premium, porque você consegue provar a origem dele sem depender da palavra de um intermediário. Agora vamos tocar onde dói mais: o fluxo de caixa. Se você opera no comércio exterior ou lida com grandes volumes de pagamentos B2B, você conhece a dor do sistema SWIFT. É um sistema arcaico criado na década de 70. Você envia dinheiro numa sexta-feira e reza para ele chegar na terça-feira. O dinheiro fica voando no limbo bancário, e isso é um capital de giro parado. Dinheiro parado é dinheiro perdendo valor. O que os grandes bancos perceberam é que as criptomoedas, especificamente as stablecoins e as moedas digitais de banco central, resolvem isso instantaneamente. Veja o caso do JP Morgan. Eles não ficaram parados vendo as fintechs comerem o almoço deles. Eles criaram a Onyx, uma unidade de negócios dedicada à blockchain. Eles processam bilhões de dólares diariamente em transações interbancárias usando a sua própria moeda digital, a GPM Coin. E por que isso é relevante para você? Imagine que a sua empresa precisa pagar um fornecedor na China. Hoje, você paga taxas de câmbio, taxas de remessa e espera o D+2 e torce para não haver erro na papelada. No futuro muito próximo,
próximo, e que já é realidade para alguns clientes institucionais, você usará Smart Contracts. O que é Smart Contracts? É um código que diz: se a mercadoria chegar no Porto de Santos e for validada pela alfândega, então libere o pagamento de $1 milhão para a conta do fornecedor instantaneamente, sem intervenção humana, sem esperar o gerente do banco aprovar a remessa. E isso dá uma previsibilidade de fluxo de caixa absurda. A Siemens, como mencionei na abertura, emitiu 300 milhões de euros em títulos digitais recentemente. O processo de emissão, que envolveria advogados, bancos de investimento e uma papelada infinita demorando dias, foi liquidado em horas diretamente com os investidores. Isso é o que chamamos de liquidez programável. O dinheiro deixa de ser apenas um saldo no banco e passa a ser um software capaz de executar regras de negócio. Pense no impacto disso na sua tesouraria. Pense na redução de custos administrativos de contas a pagar e receber. Estamos falando de automatizar a reconciliação bancária na raiz. O erro humano desaparece porque o pagamento e a entrega estão vinculados criptograficamente. Agora eu quero que você expanda a mente para o que eu considero a maior oportunidade da próxima década: a tokenização de ativos do mundo real, ou RWA. O CEO da BlackRock, Larry Fink, que comanda a maior gestora de ativos do mundo, disse com todas as letras: a tokenização é o próximo passo para os mercados financeiros. Mas o que significa isso na prática? Significa pegar um ativo líquido e pesado, como um prédio comercial, ou até mesmo precatórios, e representá-los digitalmente em frações na blockchain. Imagine que você tem um imóvel comercial de 50 milhões de reais. Para vender isso, você precisa de um comprador com 50 milhões. E isso é difícil, é lento, é ilíquido. Ao tokenizar esse prédio, você pode dividi-lo em 50 milhões de tokens de R$1. Investidores do mundo todo podem comprar frações desse imóvel e receber o aluguel proporcionalmente na sua carteira digital, automaticamente todo mês. A BlackRock lançou um fundo build na blockchain Ethereum. Eles estão colocando títulos do Tesouro Americano na blockchain. Isso permite que o dinheiro tenha rendimento de título público, mas com a liquidez de uma moeda digital que pode ser transferida 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado financeiro tradicional dorme às 5 e fecha nos fins de semana. A blockchain nunca dorme. Para o empresário, isso abre portas fascinantes para a captação de recursos. Em vez de depender apenas de um empréstimo bancário com taxas altas, uma empresa pode tokenizar os seus recebíveis futuros e vendê-los diretamente a um pool de investidores globais, com menos intermediários. Estamos vendo isso acontecer com crédito de carbono, com obra de arte e até com estoque de commodities. A tokenização destrava o valor que está preso em ativos físicos e dá a eles a velocidade da internet. É a transformação de ativos estáticos em ativos dinâmicos. Se você tem ativos no balanço da sua empresa que são difíceis de liquidar, a tokenização será, em breve, uma estratégia obrigatória de tesouraria. Você deve estar pensando: ok, entendi o potencial, mas como eu trago isso para minha realidade, sem ter que contratar 50 desenvolvedores de blockchain e gastar milhões? Aqui entra a nossa visão prática. O que vemos nas implementações bem-sucedidas não é uma substituição total dos sistemas legados. Ninguém vai jogar fora o SAP ou o Oracle amanhã para colocar uma blockchain. A estratégia inteligente é usar a tecnologia como uma camada de certificação e interoperabilidade. Nós vemos empresas começando com sidechains, ou redes privadas para testar conceitos. Por exemplo, usar a blockchain apenas para registrar a assinatura de contratos importantes, ou para rastrear uma linha de produto específica. Não é necessário expor todos os dados da sua empresa numa rede pública. Existem soluções híbridas onde os dados sensíveis ficam no seu servidor e apenas o hash, a impressão digital criptográfica, vai para a blockchain, para garantir a imutabilidade. A inovação deve ser silenciosa. O seu cliente final muitas vezes nem precisa saber que existe uma blockchain rodando por trás. Ele só precisa sentir que o processo de compra é mais rápido, que a garantia do produto é infalsificável e que o pagamento é instantâneo. A tecnologia é o meio e não o fim. Para encerrar, quero deixar uma reflexão. Nós vivemos a era da informação nos últimos 30 anos. Agora, estamos entrando na era do valor. A blockchain resolve o problema de transferir valor com a mesma facilidade com que transferimos um PDF por e-mail. Para sua empresa, isso significa 3 coisas: transparência radical, que é a capacidade de provar para o seu cliente que você entrega o que promete; velocidade financeira, o fim do dinheiro parado em processo burocrático; novos modelos de negócio, a possibilidade de fracionar e dar liquidez a ativos que antes eram pedras no seu balanço. Não espere a regulamentação estar 100% perfeita ou todos os seus concorrentes usarem. Quem se posiciona agora, entendendo a infraestrutura, estará anos à frente quando a tokenização for o padrão global. O meu conselho prático de hoje é: olhe para os seus processos onde existe mais atrito, mais papel, mais desconfiança entre as partes. É ali que a blockchain deve entrar. Comece pequeno, teste a rastreabilidade, entenda as stablecoins para pagamentos internacionais. O futuro não pertence a quem tem mais bitcoins. O futuro pertence a quem tem a infraestrutura mais eficiente e confiável. Se esse conteúdo abriu sua mente para as possibilidades reais dessa tecnologia, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Curte e compartilha. Forte abraço, bons negócios e até o próximo vídeo.